Se eu soubesse que mexer com amarração amorosa ia transformar minha vida em um inferno, eu jamais teria inventado de procurar esse caminho. Meu nome é Larissa, sempre fui uma mulher simples, sem luxo e sem grandes histórias para contar. Trabalho como atendente em uma clínica pequena, passo os dias recebendo pacientes, organizando fichas e anotando consultas. Minha vida sempre foi feita de rotina. Acordar cedo, pegar o ônibus cheio, voltar cansada e me distrair com uma novela antes de dormir. Eu nunca fui de festa, nem de chamar atenção. Gostava de ficar no meu canto, cuidando da casa, conversando com minha mãe de vez em quando. Era uma vida comum, tranquila, até o dia em que ele voltou a cruzar o meu caminho. Eu conheci o Rafael quando tinha 17. Não foi encontro, foi impacto. Ele passava na frente da escola com aquela jaqueta de time e um sorriso pronto para qualquer foto. Tinha o tipo de beleza que não pede. Tomava. Alto, braço marcado de academia, cabelo sempre bem cortado, um jeito de andar como se a rua fosse dele. As meninas comentavam. Os meninos imitavam. Eu olhava e fingia não olhar. Guardava. O tempo passou e a vida me empurrou para a rotina de gente adulta. Acordar cedo, pegar ônibus cheio, enfrentar horas de trabalho, voltar cansada para casa e repetir tudo no dia seguinte. Eu já não sonhava como antes, só vivia para cumprir obrigações. Pagava contas, arrumava a casa, cuidava do básico. Era como se meus dias fossem todos iguais, sem cor, sem surpresa. O Rafael, aquele amor antigo que marcou minha adolescência, tinha virado apenas uma lembrança distante. Eu evitava pensar nele. Era mais fácil acreditar que tudo aquilo tinha ficado no passado. Mas dentro de mim, em algum canto silencioso, ainda existia algo guardado. Foi numa noite qualquer, em uma festa de aniversário de uma colega da clínica, que o destino resolveu brincar comigo. O salão estava cheio, música alta, luzes piscando, cheiro de cerveja misturado com perfume barato. Eu estava conversando distraída quando a porta se abriu. Ele entrou. Naquele instante, tudo mudou. As vozes ao redor ficaram distantes, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Meus olhos foram direto nele, sem que eu tivesse controle. Meu coração disparou, lembrando antes da minha própria memória. Como se tivesse reconhecido algo que nunca tinha deixado de ser dele. Rafael estava ainda mais bonito do que eu lembrava. O sorriso dele iluminava o lugar, o jeito de andar chamava a atenção de todos. E eu fiquei ali, parada, sentindo as pernas tremerem. Era como se o tempo tivesse parado para que só ele existisse. Rafael me reconheceu de longe. Os olhos dele cruzaram com os meus, como quem encontra uma lembrança esquecida. Ele sorriu, aquele sorriso torto que parecia carregar segredos, e caminhou devagar até mim. Meu coração disparou. Eu tentei desviar o olhar, mas não consegui. Quando percebi, ele já estava ali, bem perto. Larissa, né? Perguntou com a voz baixa, quase íntima. Sim, respondi, tentando controlar a respiração. Você tá diferente? Sorri sem graça. Quis dizer que ele também estava. Que o tempo tinha deixado nele uma beleza ainda mais perigosa. Um charme de homem que sabe do efeito que causa. Mas as palavras não saíram. Ele ficou alguns segundos me olhando, como se testasse a minha reação. Então, com naturalidade, pegou o celular no bolso e disse: Me passa seu número. A gente podia se falar. Hesitei por um instante, mas acabei cedendo. Digitei meu número e devolvi o aparelho com as mãos trêmulas. O coração batia rápido, como o de uma adolescente vivendo aquilo pela primeira vez. A festa continuou, mas para mim já não tinha graça. Eu voltei para casa de madrugada, ainda atordoada. Deitei na cama, fiquei olhando para o teto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. De repente, a tela do celular acendeu. Uma mensagem. Era dele. Qualquer dia a gente pode marcar um encontro. Prefiro conversar à noite. Fiquei parada, encarando aquelas palavras. Eram simples, mas para mim significavam tudo. O coração acelerou de novo. Eu sabia naquele momento que a minha vida não seria mais a mesma. Começou assim. Sempre à noite. Nunca de dia. Ele só me chamava depois das 11. Às vezes 00:30 e 1 da manhã. Eu sempre arrumava uma desculpa para mim mesma. Hoje eu posso, amanhã eu digo não. Mas no fundo, eu sabia que nunca tinha coragem de recusar. Eu ia, e era sempre igual. Ele me recebia com a luz baixa, uma música qualquer tocando no fundo, uma conversa rápida que logo virava pressa. Não havia carinho, não havia planos, só desejo. E quando tudo terminava, o silêncio voltava a dominar o quarto. De manhã, eu tentava me enganar de novo. Mandava uma mensagem simples. Bom dia. Ficava olhando a tela, esperando as 2 setinhas azuis aparecerem. Elas nunca vinham. Doía como facada, mas eu inventava desculpas para não encarar a verdade. Ele deve estar dormindo ainda. Trabalha cedo, não tem tempo. É só o jeito dele. E assim eu fui me acostumando com pouco, como quem aceita migalhas e finge que é banquete. Eu contava pra Cíntia, minha amiga da clínica. Ela me olhava com pena e um pouco de irritação. Lari, ele é o tipo que curte. Só curte. Eu sei. Sabe nada. Ela estava certa. Mas eu prefiro as mentiras que aquecem as verdades que gelam. Eu segurava a história com as 2 mãos para ela não cair do meu colo. E cada vez que ele mandava um saudade de você às 2 da manhã, eu corria. Sempre corria. No trabalho, comecei a errar agendamentos. Confundi nomes. Atendi telefone no susto. A chefe chamou minha atenção. Disse que eu parecia longe. Eu estava. Meu corpo ficava na recepção. Minha cabeça não. Minha cabeça ficava no sofá dele, na mão grande dele, no jeito como ele me segurava a nuca, como se eu fosse coisa dele por algumas horas. Era isso, algumas horas. Minha mãe percebeu antes de mim. Você está perdendo peso, disse no almoço de domingo. É cansaço. É outra coisa. Seus olhos mudaram. Mãe, ela não insistiu, mas o olhar dela ficou preso em mim como agulha. Eu tentei impor regra. Hoje não. Só final de semana. Amanhã eu não vou. Não adiantou. Bastava o nome dele acender na tela que todo o meu controle descia ao ralo. Eu me arrumava no escuro, descia a escada sem fazer barulho, pegava um carro de aplicativo com frio no estômago e desejo nas mãos. Chegava. Ele me puxava. Eu esquecia o resto. Depois eu voltava para casa de madrugada, de cara lavada e peito cheio de vento. O espelho de manhã me devolvia outra mulher. Uma mulher que não escolhia mais. Era escolhida. Quando dava. A primeira fratura apareceu numa tarde de terça. Eu criei coragem e mandei mensagem cedo. Queria te ver hoje, depois do trabalho. Tipo, jantar?
Ele demorou. Horas. Respondeu 7h40. Hoje não rola. Noite te aviso. Eu li, noite te uso. Senti vergonha de mim. Apaguei a conversa como se apagar palavras apagasse fatos. Fui para a casa de ônibus, janela aberta, vento no rosto e um gosto metálico na boca. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava sendo encaixada na vida dele como peça que serve. Não como pessoa. Mesmo assim, aceitei vê-lo naquela madrugada. Ele disse vem, eu fui. Eu sempre fui. E foi ali que percebi o tamanho do buraco. Ele atendeu o telefone no meio do nosso encontro. Riu, desligou, disse que era nada. Meu coração entendeu tudo. Eu não era o único vem que ele respondia de madrugada. Eu era uma fila, uma estação entre outras. Voltei para casa e não dormi. Fiquei olhando minha mão. Ela tremia. Fui para o trabalho como quem vai para a forca. Na recepção, um casal discutia a conta, uma moça chorava de cólica, um senhor pedia prioridade. Eu respirava. 1, 2, 3. O relógio engolindo minutos. À tarde, abri o navegador e escrevi coisas que eu nunca pensaria em escrever. Como fazer alguém me amar? Ele não me liga de dia. Por que só me procura à noite? As respostas foram frias. Conselhos bobos. E, entre os links, um assunto que já tinha cruzado meus ouvidos, mas eu sempre empurrei para o escuro. Trabalhos de amor. Coisas antigas. Gente que promete o que a vida não entrega. Fechei a tela. Abri de novo. Fechei de novo. A Cíntia passou atrás de mim e viu a aba quase aberta. Nem pensa nisso, Lari. Em quê? Você sabe. Eu só tava lendo. Lendo para quê? Pra nada. Mentira. Eu já estava me inscrevendo naquela página. Na semana seguinte, o pior. Rafael sumiu 2 dias seguidos. Não respondeu. Não apareceu. Na terceira madrugada, mandou saudades. Eu respondi com raiva e amor numa palavra só. Chega. Fui. E foi igual. Sempre igual. Ele me quis por horas. Depois ele não me quis por dias. Eu desci a escada do prédio dele e decidi que precisava de ajuda. Não de terapia. Não de oração. Ajuda que resolve. Ajuda que vira a cabeça de um homem e cola no meu peito. Anotei um nome num pedaço de papel amassado. Teresa. A moça da farmácia falou baixo, como quem entrega a faca. Se tem alguém que dá jeito, é ela. Mas cuidado com o que você pede. Eu só quero o que é meu. E quem disse que é? Doeu. Eu sorri torto. Agradeci. Guardei o papel no sutiã como quem guarda promessa. No ônibus de volta, olhei a cidade passando e me vi refletida no vidro. Eu não parecia eu. A boca seca, o olho fundo, a pele sem cor. Parecia alguém que decidiu perder a vergonha de ser ridícula. E quando a pessoa perde a vergonha, ganha coragem, perigosa, eu pensei, é isso. Eu pensei, é hoje. Eu pensei, chega de escolher ser resto. À noite, ele mandou mensagem. Eu não respondi. Foi a primeira vez. O corpo inteiro gritou para ir. Eu não fui. Fiquei com a mão fechada sobre o papel com o nome. Dormi mal. Acordei antes do sol. Tomei banho longo, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo, peguei o primeiro ônibus do bairro. Desci 2 ruas antes para respirar. Caminhei devagar. Parecia que o chão testava cada passo meu. A casa da Teresa ficava numa esquina antiga, portão baixo, parede pintada de um amarelo que já tinha sido outro. Eu parei. O coração batia no pescoço. Toquei a campainha. 1, 2 vezes. A porta abriu. Pois não? A voz era de mulher que sabe escutar. Levantei os olhos. Eu sou a Larissa. Eu sei, ela disse. E a maneira como disse eu sei me tirou o chão. Eu preciso de ajuda. Entra, respira primeiro. Fala depois. Entrei. O cheiro da casa me abraçou e me assustou ao mesmo tempo. Erva seca, madeira, alguma coisa doce e outra que não tem nome. Sentei. E pela primeira vez eu contei a minha história em voz alta. Sem esconder os horários. Sem fingir que não doía. Sem desculpas. Só a verdade, curta e feia. Eu amo um homem que não me ama. E eu quero que ele me ame. Não quero conselho. Quero resultado. Ela me ouviu inteira. Não interrompeu. Só no final levantou o queixo, me mediu por dentro e disse, limpa. O que eu faço bem feito. Eu respirei fundo. Olhei para minhas mãos. Elas pararam de tremer. Eu já tinha escolhido. Naquela manhã, acordei com a sensação de que tinha atravessado uma porta que não poderia mais fechar. O nome de Teresa ficou martelando na minha cabeça. Eu ainda sentia o cheiro da casa dela. Era diferente de tudo. Forte, incômodo, mas de alguma forma, acolhedor. Passei o dia inteiro ansiosa. No trabalho, minhas mãos suavam sobre o teclado. Cada telefone que tocava, eu me assustava. A chefe percebeu e perguntou se eu estava bem. Eu apenas respondi, estou cansada. Mas a verdade é que eu estava nervosa, com medo. E ao mesmo tempo esperançosa. Quando a tarde caiu, voltei para a casa da Teresa. Ela me recebeu com o mesmo olhar firme, como se já soubesse que eu viria. Sentei na cadeira da cozinha. O coração parecia querer sair pela boca. Você já decidiu, Larissa? Ela perguntou. Decidi. Eu quero o Rafael para mim. Não aguento mais essa vida. Ela não sorriu. Apenas me encarou com uma calma que me deu medo. O que eu faço bem feito. Mas tudo tem um preço. Para esse trabalho, eu preciso de dinheiro. E de algo que pertença a ele. Algo dele? Perguntei confusa. Uma peça íntima. É o mais forte. Engoli seco. O rosto queimava de vergonha, mas assenti. Eu sabia que conseguiria. Ela continuou. Além disso, preciso de uma foto. E você vai me trazer amanhã mesmo. Depois disso, não há volta. Quando eu amarro, nem o cão desmancha. Aquelas palavras me deram um arrepio. Mas em vez de recuar, senti um fogo dentro de mim. Era como se finalmente tivesse encontrado a saída. E como funciona? Perguntei, a voz tremendo. Eu trabalho com bonecos. Voodoo. Depois que eu amarro, a vida dele vai girar em torno de você. Ele não vai enxergar mais ninguém. Só você. Fechei os olhos. Imaginei Rafael me procurando, me chamando, dizendo que me amava. O coração acelerou. Era tudo o que eu queria. Paguei o que ela pediu. Entreguei o dinheiro com mãos trêmulas. Teresa guardou numa caixa de madeira e disse apenas, agora é com você. Amanhã traga o que falta. Voltei para casa flutuando. Uma parte de mim dizia que aquilo era errado. Mas a outra gritava que eu estava, enfim, tomando o controle da minha vida. Naquela noite, deitei sem conseguir dormir. As lágrimas vieram sem aviso. Era um misto de medo e esperança. Eu repetia para mim mesma, agora ele vai ser meu. Agora ele vai ser meu? E pela primeira vez em meses, fechei os olhos acreditando nisso. Passei o dia inteiro com o celular na mão.
Olhava para a tela a cada minuto, esperando uma mensagem do Rafael. Nada. O silêncio dele era como um peso preso no peito. Não consegui trabalhar direito. Errei nomes, confundi horários. A colega me chamou a atenção 2 vezes. Quando cheguei em casa, sentei na beira da cama e encarei o celular. As mãos tremiam. Respirei fundo e disquei o número dele. Alô? A voz dele veio leve, despreocupada. Oi, Rafael. É a Lari. Queria te ver. Hoje. Do outro lado, silêncio curto. Depois a resposta que me cortou. Hoje não dá. Sexta, a gente marca. Tá bom? Meu estômago revirou. Engoli em seco. Sexta? É, sexta à noite. Melhor dia. A ligação terminou sem carinho, sem urgência. Só aquela indiferença que me deixava pequena. Eu olhei para a tela apagada e senti vontade de chorar. Na manhã seguinte, voltei à casa da Teresa. A porta estava entreaberta, como se ela já me esperasse. Entrei e encontrei-a sentada à mesa, mexendo em ervas. Contei o que tinha acontecido, a voz falhando. Ele só vai me ver sexta. Teresa ergueu os olhos e me olhou firme. Nada acontece no tempo que a gente quer, Larissa. Falou calma, sem pressa. Quando é difícil, é sinal de que a amarração vai ser mais forte. Eu respirei fundo, tentando acreditar. Mas eu tenho medo de não conseguir pegar nada dele. Você vai conseguir. Interrompeu seca. Traga a peça íntima quando tiver. E a foto. O trabalho precisa desses vínculos. Até lá, confie. Ela falava com tanta certeza que me deixava sem saída. Era como se ela já soubesse do futuro. Saí de lá com a cabeça girando. O coração pedia pressa, mas as palavras dela ficaram me rondando. Quanto mais difícil, mais certo será. Naquela noite, deitei com o celular na mão, repetindo a frase como quem repete uma oração. Sexta parecia um abismo de dias. Mas agora eu acreditava que a espera também fazia parte. Os dias que antecederam a sexta-feira foram intermináveis. Eu acordava cedo, mas parecia que o corpo não descansava. O coração batia rápido o tempo todo. As mãos tremiam sem motivo. No trabalho, qualquer barulho me fazia pular da cadeira. Na recepção, tentei sorrir para os pacientes, mas era um sorriso vazio, automático. Errei um agendamento de novo. A chefe suspirou, já sem paciência. E eu, em vez de me explicar, fiquei ali, mordendo as unhas até a pele do dedo. Arder. À noite, deitada na cama, eu ficava encarando o teto. Pegava o celular, desbloqueava, olhava para a tela apagada. Esperava a notificação que nunca vinha. O silêncio de Rafael era pior que grito. Eu me sentia esquecida, jogada de lado. Na quarta-feira, minha amiga Cíntia pediu para conversarmos no intervalo. Sentamos no banco da praça em frente à clínica. Ela parecia desconfortável, mas falou direto. Lari, eu preciso te dizer uma coisa. Meu estômago gelou. O quê? Ontem, quando fui ao shopping, eu vi o Rafael. Ele estava com outra mulher, de mãos dadas, rindo. O mundo girou. Eu senti a garganta secar. Você tem certeza que era ele? Larissa, eu sei quem ele é. Era ele, sim. E não parecia só amizade. Engoli em seco. O coração disparava. Mas em vez de aceitar, soltei rápido. Não, você deve ter se enganado. Ele não é assim comigo. Ela me olhou com pena. Amiga, abre os olhos. Esse cara não presta. Você merece alguém que cuide de você, que te trate bem. Existem pessoas boas por aí. Você não precisa se humilhar por alguém assim. Fiquei em silêncio. O rosto queimava. Por dentro, eu sabia que ela estava certa. Mas a voz que saiu da minha boca foi outra. Eu quero o Rafael. Só ele. Não importa o que digam. Eu vou ter ele de qualquer jeito. Cíntia suspirou fundo e balançou a cabeça. Você está se destruindo, Lari. Não respondi. Fiquei encarando o chão, os olhos marejados. Quando voltei para casa, trancada no meu quarto, chorei até ficar sem forças. Mas entre soluços, a frase da Teresa voltou à minha mente. Quando amarro, nem o cão desmancha. E foi nela que me agarrei. Não importava o que a Cíntia tinha visto. Não importava o que o Rafael fazia quando não estava comigo. Em breve, ele não teria escolha. Naquele momento, a dor da traição se transformou em uma certeza cega. Eu não ia desistir. A sexta-feira chegou como uma eternidade que, enfim, terminava. Eu acordei cedo, mas não consegui comer nada. O estômago parecia um nó. No trabalho, nem percebi as horas passarem. Tudo o que eu pensava era nele. À tarde, inventei uma desculpa e saí antes. Fui direto a uma loja de roupas masculinas. Caminhei entre as prateleiras como se carregasse um segredo sujo. Escolhi um conjunto de cuecas, pretas e cinzas, coloquei no caixa e paguei com as mãos tremendo. O atendente sorriu educado, mas parecia adivinhar. Saí dali com a sacola apertada contra o peito. Quando a noite chegou, Rafael me mandou mensagem. Te espero no lugar de sempre. Eu já sabia o que significava. Um motel barato na beira da estrada. Fui de táxi. No caminho, o coração batia rápido, uma mistura de vergonha e desejo. Ele já estava lá, deitado, sorriso fácil, cheiro de perfume forte. Me puxou para os braços com a mesma pressa de sempre. As horas passaram entre beijos, risos e o silêncio pesado do quarto. Mas naquela noite eu não queria só estar ali. Eu tinha um objetivo. Depois que ficamos juntos, encostei a cabeça no ombro dele e falei baixinho, tentando soar natural. Rafa, eu queria uma coisa sua. Ele me olhou desconfiado. O quê? A sua cueca? Quando eu ficar sozinha, queria sentir o seu cheiro. É como se você estivesse perto de mim. Ele riu, achando graça. Mas vou ficar sem cueca? Claro que não, seu bobo. Abri a sacola e mostrei o conjunto novo. Comprei para você. Assim, você me dá essa e já usa outra. Ele sorriu largo, satisfeito com a ideia. Me beijou na boca, rindo, e tirou a cueca sem cerimônia. Entregou como quem entrega uma prova de confiança. Pronto, agora você tem meu cheiro sempre. Apertei o tecido nas mãos, escondendo a emoção. Era exatamente o que eu precisava. O coração disparou. Um alívio estranho tomou conta de mim, como se uma parte do plano tivesse se completado. Abracei Rafael de novo, fingindo carinho, mas por dentro, eu só pensava em uma coisa. Aquela peça agora não era só dele. Era minha chave. Saí do motel naquela noite com a sacola nas mãos e um sorriso que ele nunca entendeu. Eu sabia o que faria com aquilo. E sabia que depois nada mais seria igual.
No dia seguinte, acordei com a cueca de Rafael escondida no fundo da minha bolsa. Passei a manhã com a sensação de carregar um segredo perigoso. No trabalho, quase não consegui me concentrar. A cada vez que encostava a mão na bolsa, um arrepio percorria meu corpo. Eu sabia para onde aquilo iria. Na hora do almoço, inventei uma desculpa e fui até a casa de Teresa. O portão estava aberto, rangendo, como se me esperasse. Ela estava na cozinha, mexendo devagar em uma chaleira de ferro. O cheiro de ervas tomava conta do ar. Coloquei a sacola sobre a mesa e respirei fundo. Aqui está. Trouxe o que você pediu. Teresa não se apressou. Pegou o objeto com calma, como quem manuseia algo sagrado. Em seguida, abriu uma gaveta de madeira e tirou 2 bonecos de pano. Um masculino, outro feminino. O meu coração disparou. São esses que vão receber a ligação de vocês dois, disse ela, a voz firme, sem olhar diretamente para mim. Me aproximei devagar. O boneco masculino parecia simples, mas havia algo nele que me gelava. Talvez fosse o jeito como Teresa o segurava, com tanto cuidado, como se fosse realmente uma pessoa. Ela colocou a cueca de Rafael sobre a mesa e com uma tesoura pequena, cortou um pedaço do tecido. Dobrou e guardou dentro do boneco masculino. Depois me olhou nos olhos. Agora falta o elo com você. Preciso de fios do seu cabelo. Engoli em seco. Mas eu já trouxe a cueca dele. Não é suficiente? Ela balançou a cabeça séria. O suor das partes íntimas dele faz a ligação com o desejo. Mas para unir vocês, preciso de algo que seja só seu. O cabelo carrega a sua essência. Sem isso, o trabalho não se completa. Meu coração batia forte. Passei a mão nos fios soltos e senti um arrepio. Vai doer? Perguntei com a voz trêmula. Nada além do necessário. Ela se aproximou com uma tesoura fina. Puxou uma mecha discreta da parte de trás da minha cabeça. O som do corte ecoou na cozinha silenciosa. Senti a pele arrepiar. Teresa segurou os fios como se fossem preciosos e os colocou dentro do boneco feminino. Fechou com linha vermelha e disse em tom grave. Agora vocês estão ligados. Meu corpo inteiro tremeu. Parte de mim queria sorrir. Outra parte queria chorar. Ela continuou. Você deve esperar 21 dias. Não procure por ele, não pressione, não cobre. Deixe que o elo se fortaleça. Mas 21 dias é muito tempo. Murmurei, quase em súplica. Bruxaria não é massa de bolo, Larissa. Respondeu com firmeza. Não é só bater ingredientes e colocar no forno. Precisa de silêncio, de tempo. Confie. Logo ele será seu. Aquelas palavras entraram em mim como uma sentença. Eu queria correr até Rafael, ligar para ele, me jogar em seus braços. Mas pela primeira vez, decidi me calar. Saí da casa com os fios de cabelo a menos e uma estranha sensação a mais. Era como se já não fosse apenas eu. Como se parte de mim tivesse ficado dentro daquele boneco. Enquanto caminhava de volta, o vento mexia nos meus cabelos e a cada passo eu repetia em silêncio. 21 dias. Só preciso esperar 21 dias. Os dias foram passando devagar. 1, 2, 5, 10 e nada. Cada vez que meu celular tocava, eu corria para ver. Sempre mensagens comuns, nunca dele. Dormia abraçada no aparelho, como se isso pudesse chamar o nome dele. Os 21 dias passaram como uma tortura. No 20º, eu já acreditava que tudo tinha sido em vão. Sentei na cama, o coração apertado, pensando que talvez a Cíntia tivesse razão. Talvez eu estivesse me enganando, talvez tivesse jogado dinheiro fora. A vontade era de ligar para a Teresa e gritar que nada tinha mudado. Foi quando o telefone vibrou. Olhei a tela. O nome dele? Rafael. O coração bateu tão forte que minhas mãos suaram. Atendi com a voz trêmula. Oi. Do outro lado, a voz que eu tanto esperei. Larissa. Eu preciso te ver hoje. As lágrimas vieram sem controle. Sorri, sem ele perceber. Hoje? Agora. Quer você. Só você. Desliguei o telefone e fiquei parada por segundos, tentando acreditar que era real. Depois corri para o banheiro. Tomei banho como se a água lavasse meus dias de espera. Escolhi a melhor roupa. Me maquiei com cuidado, perfumei o corpo inteiro. Olhei no espelho e vi uma mulher renascida. Quando ouvi a buzina lá embaixo, o coração quase saiu pela boca. Desci correndo. Ele estava no carro, janela aberta, olhar ardente. Entrei. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me puxou e me beijou. Um beijo quente, desesperado, diferente de tudo que já tinha me dado. A pele dele queimava. As mãos tremiam de tanta vontade. Tentou me tocar ali mesmo, dentro do carro, sem se importar com nada. Eu ri nervosa, empurrando de leve. Aqui não, Rafael. Vamos para o nosso motel. Ele sorriu, com um brilho que eu nunca tinha visto nos olhos. Como você quiser, mas eu não aguento mais ficar longe. O caminho até o motel foi um turbilhão. No quarto, ele me tomou como se fosse a primeira e a última vez. Não havia espaço para dúvidas. Só desejo, só fogo. Cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada parecia me colocar no centro do universo dele. Naquela noite, eu tive tudo o que sonhei. Foi intensa, arrebatadora, como se ele fosse meu de verdade. Deitei depois ao lado dele, ainda sentindo o calor da pele, o cheiro do suor, o coração dele batendo rápido contra o meu. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci com a sensação de que, enfim, Rafael era só meu. Nunca vou esquecer do dia em que Rafael, de repente, segurou minhas mãos e falou, com os olhos cheios de desejo. Larissa, eu quero namorar com você. Eu congelei. Passei anos correndo atrás dele, implorando por atenção, aceitando migalhas. E de repente, ali estava ele, quase de joelhos, me pedindo compromisso como se minha ausência fosse a pior dor que poderia sentir. As lágrimas vieram antes da resposta. Balancei a cabeça, disse sim, e ele me beijou com tanta força que achei que o ar não voltaria. No dia seguinte, apareceu na porta da clínica onde eu trabalhava. Carro parado na frente, buzina curta, sorriso aberto. Cíntia, que sempre me alertou, abriu os olhos incrédula. Não acredito. O Rafael? Assenti com um sorriso bobo. Ela ficou me olhando com a boca aberta. Esse homem não era capaz de compromisso. O que você fez, Lari? Só vivi... Respondi, tentando disfarçar a verdade. Por dentro, eu sabia. O feitiço estava funcionando. Rafael começou a me buscar todos os dias. Me deixava no serviço de manhã, me esperava na saída, mandava flores, chocolates, bilhetes apaixonados. Mandava mensagens de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Chegava a ligar só para ouvir minha voz. Eu me sentia como se tivesse conquistado o maior troféu da minha vida. Era a vitória sobre todas as noites de desprezo, sobre cada silêncio que antes me matava. 3 meses se passaram assim. Eu vivia sorrindo, com a sensação de que finalmente tinha tudo que sonhei.
Ele me chamava de minha vida, meu amor, minha razão de existir. Dizia que nunca tinha amado ninguém como me amava. E eu acreditava. Eu precisava acreditar. Mas aos poucos, algo dentro de mim começou a mudar. O excesso de atenção, que antes era doce, foi se tornando sufocante. A cada gesto dele, eu sentia menos paixão. A cada palavra repetida, menos emoção. O que antes me parecia conquista, agora começava a soar como prisão. Eu me arrumava para trabalhar, passava batom, ajeitava o cabelo, e Rafael vinha com um olhar pesado. Pra que tudo isso? Vai encontrar quem no serviço? É só meu jeito, Rafael. Sempre me arrumei assim. Mas agora você tem a mim. Não precisa se mostrar para ninguém. Engoli seco. O incômodo crescia. Ele começou a reclamar quando eu demorava a responder mensagens. Ligava de hora em hora. E em uma noite, chegou com a frase que me gelou. Larissa, eu não aguento mais ficar longe de você. Quero casar logo. Quero você comigo todos os dias, todas as noites. Sorri sem graça, tentando esconder o aperto no peito. Eu deveria estar feliz. Esse era o sonho, não era? O homem que antes me ignorava, agora implorava para dividir a vida comigo. Mas por dentro, uma estranha frieza começou a nascer. Quando ele falava de casamento, eu já não sentia entusiasmo. Sentia cansaço. Quando ele me abraçava com força, meu corpo não respondia como antes. Era como se o amor que eu tanto busquei tivesse se tornado enjoativo, pesado demais para carregar. Nas semanas seguintes, isso só piorou. Ele me olhava com olhos famintos, mas os meus já buscavam distância. E, a cada vez que ele dizia que não conseguia viver sem mim, eu me perguntava em silêncio. E eu, será que consigo viver com ele assim? As semanas foram passando, e o que parecia sonho virou rotina pesada. Rafael estava cada vez mais grudado em mim. Não era só busca e recado carinhoso. Era cobrança, questionamento, vigilância. Toda semana, um novo sinal. Ele queria saber com quem eu falava, por que eu demorava a responder, por que eu me arrumava para trabalhar. Começou a me levar e buscar todos os dias, sem me dar espaço para respirar. Chegava a aparecer de surpresa na clínica só para me ver. No início, eu tentava sorrir, fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, o que eu sentia por ele estava se apagando. A paixão que me queimava agora era um gelo no peito. Eu me olhava no espelho e não via mais a mesma mulher. Via alguém cansada, sufocada, arrependida. Numa noite de sábado, ele me disse com um brilho estranho nos olhos. Larissa, eu não aguento mais te ver longe. Quero casar logo. Vamos morar juntos. Não existe nada além de você para mim. Sorri sem graça. Por dentro, uma voz gritava. Eu não quero mais. Mas não tive coragem de falar. Senti uma pontada de náusea, como se meu próprio desejo tivesse virado veneno. Na segunda-feira, não aguentei. Peguei o celular e liguei para Teresa. Preciso falar com você. No mesmo dia, fui até a casa dela. O portão estava fechado, mas assim que bati, ela abriu. Seu olhar era o mesmo, firme, mas agora eu via uma sombra nele. Entrei e me sentei na cadeira da cozinha. As mãos tremiam. Teresa, eu não aguento mais. Falei num fio de voz. O Rafael está diferente. Ele me sufoca, me controla, quer casar de qualquer jeito. E o que eu sentia por ele acabou. Eu não quero mais. Ela cruzou os braços e me olhou, lenta, quase cansada. Minha querida, você não queria um homem? Pois bem, está do jeito que você pediu. Mas eu não aguento mais. Minha voz saiu mais alta, quase um grito. Eu pensei que ia ser amor, não essa obsessão. Teresa se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos meus. Se lembra do que eu falei, Larissa? Quando eu faço uma amarração, nem o cão desmancha. Senti um arrepio gelado. Mas não tem como desfazer? Não tem um jeito? Ela balançou a cabeça devagar. Eu sei o que você pediu. E você pediu com o coração cheio. Pediu com vontade. Pediu sem medir as consequências. Eu não posso fazer mais nada. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu conseguisse segurar. Eu não sabia. Mulher, você não sabia ou não quis saber dos seus sentimentos. Mas pediu. E agora vai ter que aguentar. Não existe mágica que devolva o que você quebrou dentro de si mesma. Cada palavra dela era como uma pedra caindo dentro de mim. Eu queria gritar, queria sacudi-la, pedir que desfizesse tudo. Mas não saiu nada. Só lágrimas silenciosas. Teresa se levantou, virou as costas e começou a mexer em um punhado de ervas, como se eu já não estivesse ali. Vá pra casa, Larissa. Cuide do que você criou. Levantei devagar, a cabeça baixa. Saí do portão sentindo um peso que nunca tinha sentido antes. No bolso, o celular vibrava. Era Rafael perguntando onde eu estava. Não respondi. Andei pela rua sem destino, tentando respirar, tentando entender em que momento o meu sonho tinha virado prisão. Hoje faz quase um ano desde que tudo começou. Eu olho para trás e me pergunto em que momento perdi o controle. O Rafael que um dia me ignorava agora é outro. Homem. Apaixonado, presente, sufocante. Ele diz que não vive sem mim, que não me deixa sozinha nem para respirar. No início eu achei que era amor. Hoje eu sei que é prisão. Ele me busca no trabalho, me espera na porta do banheiro, liga a cada hora. Reclama das minhas roupas, das minhas amigas, dos meus horários. Se eu demoro para responder uma mensagem, ele aparece no meu portão. O olhar dele já não é só desejo, é posse, é medo misturado com raiva. Eu já procurei outros bruxos, outras bruxas. Fui atrás de nomes escondidos, endereços sussurrados. Pedi ajuda, pedi solução, todos me deram a mesma resposta. Não podemos desfazer. Quando uma amarração é feita com voodoo, não existe volta. Voltei para casa cada vez mais desesperada. O homem que eu implorei para amar agora é uma sombra grudada em mim. Ele diz, você é só minha. E eu sorrio, mas por dentro tremo. Às vezes penso que, de tanto amor doente, ele pode acabar me matando sem querer. Eu fecho os olhos à noite e penso, eu errei. Eu queria tanto ser amada. Queria tanto vencer. Queria tanto ter o que nunca tive. Que não percebi o preço. Eu caprichei no pedido e recebi tudo. Mas não sabia que tudo podia significar perder a mim mesma. Hoje, minha vida virou um inferno. Não tenho paz, não tenho liberdade. O que eu sinto por ele acabou, mas ele não me solta. Não sei como fugir. Não sei se há fuga. Às vezes penso em desaparecer, mudar de cidade. Às vezes só choro, quieta, para ele não perceber. Eu não aguento mais. Esse deve ser o preço da amarração amorosa. O preço de brincar com algo que não entende. O preço de querer amor à força. E agora eu estou aqui, escrevendo isso, para que talvez alguém me leia e não repita o que eu fiz. Porque eu não sei mais como sair dessa. E se fosse você no meu lugar, o que faria?